Agora vamos corrigir as questões sobre o tema Estado, conceito de Estado. Veja aí, nós temos questões da banca, principalmente CESP, que é uma banca que trabalha no formato de certo e errado. Por isso está aqui. Nas questões a seguir, julga os itens marcando certo e errado. Algumas questões não são da banca CESP, mas presta atenção. Nas nossas aulas, principalmente, nós vamos trabalhar com esse formato de questão. Por quê? Porque muitas vezes vem uma questão de múltipla escolha, seja da banca Fundação Getúlio Vargas, Fundação Carlos Chagas, a OCP, etc. Vem uma questão de múltipla escolha e a letra A só que me interessa para o assunto que eu estou trabalhando. Ou, de repente, a letra B ou a letra C. Então, eu pego só aquele item e trago para cá para a gente analisar como certo e errado. Como se fosse um verdadeiro e falso, só que certo e errado. Combinado? Então, primeira questão que nós temos aí. Nas questões a seguir, julgue os itens marcando certo e errado. Questão número 1. O Estado é constituído de 3 elementos indissociáveis. O povo, território e o governo soberano. E aí? Certo povo, certo território e certo governo soberano. O que eu falei para você? Que tem autores que só colocam esses 3 elementos. E aí, nesse caso, essa questão da banca CESP só trabalhou com os 3 elementos. Tá certo ou tá errada? A afirmativa tá certa, certíssima. Rodrigo, mas não tinha que falar dos 4? Não. Se vier só os 3, tá certa a afirmativa, tá bom? Questão 2. O Estado é constituído de 3 elementos originários, então são 3 elementos que surgem junto com o Estado, dão origem ao Estado, e indissociáveis, ou a mesma coisa, inseparáveis, povo, território e governo soberano. Aqui já foi uma questão da Fundação Carlos Chagas, aqui já do CESP. Então você vê que bancas diferentes, mas cobrando exatamente a mesma coisa. Isso é muito comum. Por isso que eu falo que é importante, mais importante é você saber o conteúdo, porque com conteúdo bom você faz questão de qualquer banca. Então a 2, obviamente, está certa também. Questão 3. Na clássica doutrina da tripartição de poderes, os poderes do Estado são o Judiciário, o Executivo e o Ministério Público? Não. Nós vimos que os 3 poderes do Estado são o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Portanto, questão 3 está errada. Questão 4. O conceito de Estado possui basicamente 4 elementos. Aqui a mesma banca CESP, olha só que interessante. Aqui CESP, na questão número 1, colocou 3 elementos. Na 4, CESP colocou 4. Beleza? Mas vamos ver se está certo aqui. Nação, território, governo e soberania. E aí? Será que está certa essa afirmativa? A nação é um elemento do Estado? Não. Não é. Rodrigo, o que é a nação? Nação é um agrupamento humano numeroso, ligado por laços históricos, culturais, linguísticos, econômicos. Dentro do Estado brasileiro, que é um Estado muito amplo, nós temos várias nações. Por exemplo, os índios. Cada grupo indígena, cada tribo indígena que tem o seu idioma próprio, sua cultura própria, e que está agrupada, num determinado local, formada por laços históricos, culturais, linguísticos, essa tribo indígena já pode ser considerada uma nação. Tem um pessoal aí, torcedor, de um time de futebol, é um tal de Flamengo, que fala que é uma nação rubro-negra, São ligados por laços culturais, históricos. Não, é brincadeira, Não é uma nação. Mas a nação é um agrupamento humano numeroso, ligado por esses laços culturais, históricos, econômicos, linguísticos. E no caso aqui, o Estado, ele não possui como elemento a nação. Não, isso não é um elemento do Estado. Por isso, nação aí já está errado. Tá aqui, errado. Vou jogar aí para você no slide. Território é um elemento? É. Governo e soberania, veja só, é governo soberano. Essa é a ideia. Então, governo e soberania como elementos separados normalmente não é assim que cai na prova. Então, a gente sabe que são os elementos povo, território e o governo soberano e a finalidade, que é o bem comum. Quando tem 4 elementos, tem a finalidade junto. Aí ele coloca ainda, assim, não é possível que haja mais de uma nação em determinado estado? Errado. É possível sim que haja mais de uma nação em determinado estado, como é o caso do Brasil, tá? Agora, mais de um estado
para a mesma nação. É possível também? É possível. Se você tem um agrupamento humano numeroso, ligado por laços históricos, culturais, econômicos, linguísticos, mas pertencendo a dois estados diferentes, pode acontecer, né? Muitos estados tiveram uma história comum, um idioma comum e tudo, e esses estados foram repartidos em dois. Isso a gente tem no cenário internacional, vários deles. Então, é possível que você tenha um estado com várias nações dentro dele, e é possível que você tenha uma nação abrangendo mais de um estado, beleza? Então, questão 4, errada. Questão 5. Nação é um conceito ligado a um agrupamento humano cujos membros, fixados num determinado território, numa área, são ligados por laços culturais, históricos, econômicos e linguísticos. Perfeito. Esse é realmente o conceito de nação. Questão 5 tá certinho. Então, esse é o conceito de nação. Você pode, né, adicionar aí a seu material. Quando a gente for falar de nacionalidade, a gente volta a tratar desses conceitos. Questão 6. A população está unida ao Estado pelo vínculo jurídico da nacionalidade? Certo ou errado? Errado. Por quê? Quem está vinculado ao Estado pelo vínculo jurídico da nacionalidade não é a nação, mas sim não é a população, mas sim o povo. População, como a gente já viu, é aquele O que é população? Aquele agrupamento de pessoas num determinado local que abrange tanto os nacionais quanto os estrangeiros, beleza? Então, a população do município, população do estado, população do país, contar pessoas é o que faz o censo do IBGE. Só conta a quantidade de pessoas, incluindo brasileiros e estrangeiros. Por isso, questão 6 está errada. Questão 7. O conceito de povo, olha aí, um dos elementos constitutivos do Estado, realmente é um dos elementos. Povo está relacionado ao conjunto de brasileiros e estrangeiros que se encontrem em território nacional, ainda que transitoriamente? Não. Esse é o conceito de população. Então veja que justamente foi feita aí uma troca, né? São questões de concursos diferentes, mas justamente trocando. Uma colocou população no lugar que era povo, outra colocou povo onde era população. E aí as duas questões estão erradas. Percebeu como que cai em prova o assunto? Tranquilo, dá para acertar, não dá? Dá, claro que dá. Bom, agora, seguindo as nossas noções sobre direito, vamos falar um pouquinho de política e de poder. Quando a gente fala de política, a gente ouve falar muito, né, de poder político, política, mas o que significa a palavra política? A palavra política ela tem várias acepções distintas, vários conceitos distintos. Um dos conceitos de política está ligado justamente à atividade que surge na polis grega, que foi a primeira cidade-estado que surgiu. Então, na verdade, tinha Atenas e algumas outras cidades que surgiram naquela época. Então, o termo política é derivado do grego, politeia, que justamente indicava o que era a politeia? Era a atividade exercida, o conjunto de atividades que, de alguma maneira, tem como referência a polis. Então, as atividades que eram exercidas essencialmente na polis, que tinham como referência a polis, a cidade-estado grega, era justamente a política. Então, a primeira ideia de política que surge está ligada justamente à atividade ou conjunto de atividades exercidas na polis, na cidade-estado. Mas que tipo de atividades, né? As atividades ligadas ao exercício do poder, né? A criação das normas, a discussão que existia, porque naquela época a democracia era uma democracia direta, as pessoas elas debatiam em praça pública, discutiam sobre as normas. Então essa atividade de discutir sobre a criação das normas da cidade estava ligada justamente o quê? A polis, a politeia, a política. Beleza? Um outro conceito de política, que está até no dicionário, no ROAS, denomina a política como a arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. Então, organização, direção e administração de uma nação ou de um estado, e aqui seria o conceito de estado e não de nação, seria um conceito de
política. Então, a ciência é responsável por organizar, por dirigir e por administrar. Então, todo estudo relacionado à administração do Estado brasileiro, à direção do Estado brasileiro, a organização do Estado brasileiro está ligado a quê? À política. Por isso que fala-se que a nossa Constituição é a carta política. Por que ela é a carta política? Um dos nomes que é dado para a Constituição Federal. Porque é o documento que organiza esse Estado soberano. Esse Estado soberano brasileiro tem a sua norma fundamental de organização, que é a Constituição. Por isso ela é chamada de carta política. Por isso que é uma norma chamada de política. Porque justamente está ligada a quê? A essa organização, essa estruturação, essa direção, uma administração desse nosso Estado. Outro conceito ligado à política, outra forma de apresentar esse conceito de política, pode ser a orientação ou atitude de um governo. Orientação ou atitude de um governo em relação a certos assuntos e problemas de interesse público. Então, como é que o governo lida com determinados assuntos? Por exemplo, com as finanças. Como é que ele lida com a educação? Como é que ele lida com o aspecto social? E aí, essa forma, essa orientação, a atitude do governo com determinado assunto, como o governo lida com o dinheiro, é a política financeira, política econômica. Como que o governo lida com a educação é uma política educacional. Então, uma política como um conjunto de práticas, um conjunto de atitudes numa determinada área, também pode ser usado o termo, a palavra política nesse sentido. Vê como é que a palavra política ela tem várias acepções. Por isso que muitas vezes, quem não é da área do direito, ouve falar política daqui, política dali, e fica, caramba, mas o que isso quer dizer, né? Então, pode ser encaixado em qualquer uma dessas situações. E tem mais ainda. Veja, política. O que a política pretende alcançar? Política... O que a política pretende alcançar pela ação dos políticos? Quem são os políticos? São aqueles, no caso do Brasil, né, são aqueles que são eleitos pelo voto para agir em nome do povo. Então, o que a política pretende alcançar pela ação dos políticos? Em cada situação, isso que a política pretende alcançar é o quê? As prioridades do grupo. Classe, segmento, nele dominante. Então, a política não tem fins constantes ou um fim que compreenda a todos, ou possa ser considerado verdadeiro. Os fins da política são tantos quantas são as metas de um grupo organizado, que um grupo organizado se propõe, de acordo com os tempos e circunstâncias. Um conceito aí de Norberto Bobbio. Então, o que ele está querendo dizer nesse conceito? Primeiro, que o papel da política, que é exercida pelos políticos, e aí a política como uma atividade do Estado, ligada à gestão do Estado, à direção do Estado. Essa política é exercida pelos políticos e, no caso do Brasil, pelo presidente da República no Poder Executivo, pelos deputados e senadores no Poder Legislativo, no âmbito federal. Mas no Brasil nós temos também política no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, nos estados nós temos o governador no Poder Executivo, os deputados estaduais no Poder Legislativo, no Distrito Federal os deputados distritais no Poder Legislativo e o governador no Executivo, e no município, o prefeito no Executivo e os vereadores no Legislativo. Então, a política, a atividade exercida por esses políticos, visa alcançar o quê? Olha aí, as prioridades do grupo. Aí você vê, no nosso país, os políticos agindo em interesse próprio. Aí você vai falar, Rodrigo, tá de brincadeira, né? Na prática, putz, não é nada disso, não interessa a prática, beleza? Aqui, nós estamos no mundo da fantasia. A gente vai estudar direito constitucional, a gente vai ver várias teorias lindas. O direito constitucional é lindo. Infelizmente, muita coisa não funciona na prática. Mas o que vai valer na prova é a teoria e não a prática. Por isso é importante que você não seja crítico. Rodrigo, isso aí não é assim. Não, é assim, ponto. Porque se você questionar tudo achando que não é, pode chegar na prova, cair a teoria e você acabar errando justamente porque você não concorda. Então, na teoria, os políticos devem agir buscando a prioridade de quem? Do grupo. A prioridade do grupo. Agora, qual é essa prioridade do grupo? Isso depende. A gente fala que a finalidade do Estado é o bem comum, mas isso varia muito. Varia
Em relação a quê? Varia em relação a cada estado, as questões, as necessidades de cada estado, de cada povo. Então, isso vai variar. Essas metas que um grupo organizado se propõe, né, de acordo com o quê? Com o tempo, de acordo com a circunstância. No nosso país hoje, quais seriam as prioridades? Né? A gente fala hoje, precisa de uma reforma política, justamente porque tem privilégio demais para a classe política, para determinadas classes, então teria que reformar isso. E aí as prioridades vão ser definidas visando o bem da coletividade, o bem de todos. Beleza? E, por fim, política também pode ser vista como atividade, como forma de atividade ou de prática humana. Então, a política, sendo vista como uma forma de atividade ou de prática humana, ela vai estar sempre ligada ao poder. A atividade humana, prática humana da política, necessariamente está ligada ao exercício do poder. E por isso que a gente fala, então, que o Estado, ele é o detentor do poder político. Esse poder político é inerente ao Estado, é um Estado que é soberano. E é um elemento do Estado. O Estado precisa ser soberano para que ele tenha esse poder político. O poder político é o poder soberano do Estado, que é exercido, em tese, em prol desse bem comum, em prol dos interesses dos administrados, do grupo. Dentro de um Estado democrático, a gente fala em democracia. O que é a democracia? É a ideia de que o poder é do povo, pertence ao povo, o povo é titular do poder. Esse poder vai ser exercido pelo povo. O povo elege representantes que vão exercer o poder pelo povo, indiretamente. Então, o poder exercido pelo povo, normalmente através de representantes, e o poder exercido para o povo, visando os interesses do povo. Dentro do Estado democrático, a política deve ter essa finalidade, necessariamente, de atender aos interesses do povo. Bom, agora vamos falar um pouquinho de poder, que necessariamente a política, como uma atividade, está diretamente ligada ao poder. E o que é poder? Poder é o conjunto de meios que podem ser utilizados para alcançar algum objetivo. A ideia de poder é a capacidade de você interferir na esfera do outro, ainda que ele não queira. Você exerce poder sobre alguém quando você tem o poder de exigir que alguém faça algo, ainda que ele não queira fazer. Então, o poder é uma atividade inerente ao Estado, é um elemento inerente ao Estado, porque o Estado tem esse poder de império, de impor a sua vontade, até mesmo através da força, se for necessário. Então, poder pode ser definido tradicionalmente como conjunto de meios que permitem alcançar os efeitos desejados. Poder é um meio para alcançar os fins. Então, pode ser entendido como a obtenção de um comportamento de terceiro que este não teria naturalmente se não sofresse influência desse poder. O Estado, ele tem justamente o poder sobre as pessoas para obrigá-las a fazer algo que, se elas agissem naturalmente, elas muitas vezes não fariam. Então, o Estado tem essa prerrogativa. Agora, tem vários tipos de poder? Tem o poder paterno, materno, sim. Muitas vezes os filhos não iriam querer tomar banho, não iriam querer comer, mas o pai exercendo poder sobre o filho, a mãe exercendo poder sobre o filho, faz com que ele faça algo que naturalmente ele não faria. É um exercício do poder. Poder econômico, o dinheiro, sem dúvida o dinheiro exerce um poder, uma influência muito grande sobre as pessoas. Se você oferece um dinheiro para uma pessoa fazer uma coisa, ela provavelmente não faria se você não pagasse, mas pagando, ela faz. Então, o dinheiro exerce um poder sobre a pessoa, o poder de um chefe sobre o seu subordinado, poder ideológico, poder despótico, que é um poder autoritário, o poder político, que é o poder realmente inerente ao Estado. Existem essas diversas formas de poder. Agora, a característica mais notável do poder político, o que é o poder político? É o poder estatal, é o poder ligado à soberania do Estado, é o poder exercido na polis pelo Estado. A característica mais notável é que ele detém a exclusividade do uso da força em relação à totalidade dos grupos sobre a sua influência. Só o Estado detém o monopólio, a exclusividade do uso legítimo da força.
isso não significa que ele seja exercido pelo uso da força. A possibilidade do uso é uma condição necessária, mas não suficiente para a existência do poder político. Quer dizer que o Estado ele não vai exercer o tempo inteiro através da força. Não, a força ela é necessária para que o Estado possa fazer valer as normas caso as pessoas não cumpram. É uma característica inerente ao poder do Estado, o uso legítimo da força. E a doutrina coloca 3 características que você não precisa gravar, memorizar. Essa parte aqui de um pouco de política e poder, não tem uma preocupação aí técnica de você memorizar esses conceitos não, tá? É mais para clarear, para que você possa entender melhor as formas que a política se apresenta, as formas de exercício do poder, e você compreenda melhor os assuntos que a gente vai abordar mais adiante. Então, o poder político ele tem 3 características segundo a doutrina. Primeiro é a exclusividade. Quer dizer o quê? Quer dizer que o poder político é unicamente do Estado. Exclusividade do Estado. Ou seja, não se permite nenhuma organização de forma concorrente. Você já deve ter ouvido falar do poder paralelo. O que é o poder paralelo? É justamente um poder atuando concorrentemente ao Estado, que é o que acontece hoje, infelizmente, não poderia acontecer dos grupos de traficantes, milícias, que exercem um poder paralelo ao Estado. Isso, em tese, não é admitido. Isso não é admitido porque o Estado é o único detentor desse poder político, desse poder de impor a sua vontade através da força. Outra característica do poder político é a universalidade, tratando-se da capacidade de se tomar decisões para toda a coletividade. E aí, o Estado, dentro do poder político, ele vai poder criar normas, tomar decisões que vão atingir toda a coletividade. Muitas vezes não vão ser o melhor para todas as pessoas, mas busca-se, através dessas decisões políticas, normalmente atender às necessidades da maioria. E dentro do Estado democrático, não só da maioria, mas os grupos minoritários também devem ser protegidos, como as pessoas minoritárias, que a gente fala minoritárias em direitos, não necessariamente em quantidade, né? Então, o Estado ele tem o poder de atingir toda a sociedade através desse poder político, mas também ele pode trazer normas, regras para atingir os grupos minoritários, os grupos fragilizados, como crianças e adolescentes, os idosos, né, as mulheres vítimas de violência, entre outros grupos sociais. E, por último, a característica da inclusividade, que é a possibilidade do Estado intervir de modo imperativo em todas as esferas possíveis da atividade dos membros do grupo e encaminhar tais atividades aos fins desejados ou desviá-las de um fim não desejado. Então, a inclusividade é dele intervir, dele se meter realmente na vida das pessoas, da sociedade, de modo imperativo, né? Usando a força se necessário, usando das formas de intervenção possíveis para que se busque um fim desejado desse Estado. Beleza? Então, noções sobre política e sobre poder. Agora, um tema que entra muito importante, né, que entra agora para a gente ver, é justamente o que é o direito. Porque o direito, ele justamente deriva desse poder político do Estado. O poder político do Estado traz como consequência a criação de normas, de regras. Quando você tem uma regra dentro da sua casa, é apenas uma regra, é uma norma. Mas quando a norma vem do Estado, a gente chama isso de norma jurídica. Então, jurídico é aquilo que emana do Estado. Uma norma jurídica é uma norma que vem do Estado em razão desse poder político do Estado, em razão do poder soberano do Estado. Normas jurídicas, esse conjunto de normas jurídicas, a gente chama de direito. É o conjunto de normas emanadas do Estado para viabilizar a vida em sociedade. E essas normas emanadas do Estado têm um poder de império, de coercibilidade. O Estado impõe essas normas independentemente da vontade individual de cada pessoa, buscando um fim social, buscando o bem-estar da coletividade. Desde que existe Estado, necessariamente tem que ter direito. Não tem como um Estado sem o direito.
é essencial a existência de normas para que esse Estado funcione. Então, o que é o direito? Simples. O direito é o regramento da conduta, especialmente da conduta humana, da conduta das pessoas, estabelecido em normas que são impostas pelo Estado e por este assegurado o cumprimento. O Estado impõe as normas e vai assegurar que elas sejam cumpridas. E qual é a finalidade dessas normas, que são normas jurídicas? São normas emanadas do Estado, então são normas jurídicas. Justamente possibilitar a convivência das pessoas em sociedade, limitando liberdades individuais em prol da liberdade de todos. O papel do direito, portanto, é possibilitar a vida em sociedade. Desde que as pessoas começam lá a se agrupar, famílias, clãs, tribos, na cidade-estado, há necessidade de se estabelecer regras, senão dá conflito. Então, através do direito, serão estabelecidas normas, regras impostas pelo Estado. O Estado vai assegurar o cumprimento dessas normas. Então, vem dentro do nosso Estado uma lei, uma norma, dizendo que é proibido matar, é proibido roubar, e que se você matar, você vai pegar uma pena de 6 a 20 anos de cadeia, de reclusão. Se você roubar, você vai pegar uma pena também. Então, essa lei ela é imposta pelo Estado, e o Estado vai assegurar o cumprimento. Como? Através da polícia, visando evitar que aconteçam esses crimes. Se acontecer o crime, o Estado, através da polícia, vai instaurar inquérito, vai investigar, depois isso vai virar um processo. Normalmente, né, como é que funciona? A polícia instaura o inquérito, investiga, conclui o inquérito e depois o Ministério Público, com base nesse inquérito, oferece uma ação penal, uma chamada denúncia, ação penal, no Poder Judiciário contra aquela pessoa que supostamente cometeu o crime. Então, o Estado ele vai zelar pelo cumprimento da norma, pelo cumprimento da lei. É um papel do Estado, não só estabelecer as normas, mas também zelar por esse cumprimento, assegurar o cumprimento das normas. O direito, então, é o quê? É o conjunto, a gente pode sintetizar como conjunto de normas emanadas do Estado. E se são normas emanadas do Estado, são normas jurídicas. A gente fala em normas jurídicas positivas. O que é a norma positivada? É a norma que está escrita, está realmente textual, lá no texto da Constituição, no texto da lei. Então, uma norma jurídica positiva é uma norma emanada do Estado, positivada, escrita e que está vigente naquele determinado momento. Então, as normas jurídicas positivas são as normas que estão valendo hoje no Brasil, que estão escritas na Constituição e nas leis. E elas são dotadas da característica da coercibilidade. O que é a coercibilidade? Elas podem reprimir, coibir ou conter. Reprimir, coibir ou conter a atividade individual, as liberdades individuais, para viabilizar essa vida em sociedade. E aí um detalhe importante, olha só. O Estado, ele cria essas normas jurídicas com poder de coercibilidade, com poder de império para viabilizar a vida em sociedade, e elas vão regular as relações jurídicas, as relações pautadas na lei. Essas normas, então, vão regular as relações entre as pessoas privadas, entre elas, que são as chamadas relações horizontais, e entre essas pessoas privadas e o próprio Estado, que são as relações verticais. O que acontece? Na relação entre o Estado e o indivíduo, que o Estado está numa posição ali de superioridade, porque ele tem um poder político, a gente fala que essa relação é uma relação vertical. Já a relação entre particulares e particulares, pessoas naturais, são relações horizontais. O direito cuida tanto das relações entre o indivíduo e o Estado, estabelecendo regras, né, que o indivíduo tem que cumprir, como, por exemplo, nós temos que pagar um imposto para o Estado. O Estado impõe, né? O Estado pega e impõe várias normas que nos obrigam perante o Estado. Relações verticais. Agora, existem as relações horizontais, que são normas que tratam da relação da nossa vida privada entre as pessoas. Por exemplo, a legislação civil, Código Civil, trata do casamento, relação ali de casar,
com outra pessoa. Relação contratual, você vai firmar um contrato. Relação de trabalho, o Código, a legislação trabalhista, CLT, trata da relação entre o patrão e o empregado. São relações privadas, entre particulares. Já quando a relação é entre o indivíduo e o Estado aí é o Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, a Defensoria, essa relação entre indivíduo e Estado, a gente fala que é a relação que? Vertical. O direito cuida tanto das relações entre indivíduo e Estado, quanto das relações entre particulares. Beleza? Então, esse aqui é o papel do direito, esse aqui é o conceito de direito. No próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre os ramos do direito. Até lá!